Pessoal, um videozinho rápido para falar de alguns conceitos sobre o DNA, tá? O DNA ele é um grande manual de montagem e funcionamento dos organismos. São os genes que estão no DNA que vão determinar todo o desenvolvimento embrionário de um organismo, todo o funcionamento metabólico dele, seja na fase embrionária, seja na fase adulta, tá? Então, é muito importante. Como é que está organizado isso no DNA? A gente já viu no outro vídeo que o DNA é um polímero formado por uma sequência de nucleotídeos, que são 4 possíveis nucleotídeos: A, T, C e G. O A sempre pareando com T e o C sempre pareando com G, tá certo? Bom, a gente tem então uma organização dentro do DNA e alguns nomezinhos que a gente precisa decorar. O primeiro é loco. O que é loco? Essa palavra loco vem do latim, significa literalmente local. É isso que é um loco. É um local no DNA. Então, se você tem um cromossomo ali, que o DNA a gente conta ele em pares de base, né? Porque vão ser sempre uma fita dupla, né? Duas fitas com as bases nitrogenadas pareando com a outra fitinha. Então, olha só. Se você tem um cromossomo com, não sei, por exemplo, 1 milhão de pares de base, 1 milhão de nucleotídeos um ao lado do outro, você tem locais nesse DNA. Você tem uma posição ali, por exemplo, que começa no nucleotídeo 500 e vai até o nucleotídeo 630. Essa região é um loco. Então, o loco é qualquer região que a gente selecione ali ao longo do DNA, tá bom? Agora, tem locos que são especiais, que são os locos gênicos. O loco gênico é a mesma coisa que gene. E aí é um termo que a gente está mais familiarizado, tá? O loco gênico não é qualquer lugar no DNA. É um lugar específico em que ele começa no nucleotídeo que inicia a codificação de uma proteína e termina no nucleotídeo que finaliza a codificação dessa mesma proteína. Então, o que define o loco gênico é mais funcional. Precisa ser uma sequência de nucleotídeos inteira que codifique uma proteína inteira. Tá? Então, loco é isso. Local do DNA e loco gênico é o gene. Perfeito? Quando a gente tem organismos diploides, a gente tem sempre 2 cópias de cada cromossomo, tá certo? Uma que veio do pai, uma que veio da mãe. Esses cromossomos, que são cromossomos homólogos, eles vão ter sempre, ou 99% dos casos, eles vão ter os mesmos locos nas 2 cópias. Então, você vai ter, por exemplo, um gene que codifica um pigmento melanina, um pigmento que dá cor à pele, a cabelo, né? Você tem esse loco no cromossomo que você recebeu do pai e você tem esse loco no cromossomo homólogo que você recebeu da mãe. No caso, é um loco gênico, porque ele sintetiza, ele codifica um gene e você tem, então, 2 cópias desse gene, 2 cópias desse loco gênico, tá? E aí a gente entra com o conceito de alelo. O que é o alelo? O alelo vai ser definido, enquanto o loco era simplesmente a posição, o alelo vai ser definido justamente pela sequência exata de nucleotídeos que tem ali. Esse exemplo que eu dei do loco da melanina, vamos supor, não é isso, tá? Mas vamos supor que seja um loco gênico ali, um gene com 100 nucleotídeos, 100 pares de bases, tá certo? Bom, como é que é essa sequência? Não sei, a gente pode imaginar A, C, T, T, G, C, T, A, G, G, T, T, A, e assim vai. Vocês podem fazer a análise combinatória da coisa para ver quantas combinações é possível. E aí você tem essa sequenciazinha ali no gene do cromossomo herdado do pai, por exemplo. No mesmo gene,
né? Mesmo o loco homólogo ali, o cromossomo homólogo que foi herdado da mãe, a outra cópia daquele cromossomo, você vai ter uma sequência de nucleotídeos que é muito, 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 muito parecida com dessa que tinha no pai. Mas não é idêntica. Você pode ter uma substituição, uma troca ali de um nucleotídeo que no pai estava uma adenina, um A, por um nucleotídeo aqui que seja um G, uma guanina, no cromossomo da mãe. Então, daquelas 100 pares de base, aqueles 100 nucleotídeos do gene, você pode ter ali uns 3, 5, 10 talvez, nucleotídeos que diferem de um para o outro. Cada sequência específica dessa a gente chama de um alelo. Então a gente entenderia nesse exemplo que você tem duas cópias do mesmo loco gênico nos dois cromossomos que são homólogos ali entre si. Mas esse loco, que é o local, literalmente, no DNA, ele vai estar ocupado aqui por uma sequência, nesse cromossomo herdado do pai, e no cromossomo herdado da mãe ele está ocupado por uma outra sequência levemente diferente. Se a gente quiser fazer uma analogia, é mais ou menos como se a gente imaginasse que o nosso genoma ele é um grande gaveteiro. Tá? Que todo mundo tem esse mesmo gaveteiro com as mesmas gavetas. E todo mundo tem 2 desses gaveteiros. Tá? Então, eu tenho meus 2 gaveteiros. E na primeira gaveta ali, tem a primeira gaveta nesse, que eu ganhei da minha mãe, tem a primeira gaveta desse que eu ganhei do meu pai. São iguais, tem os mesmos locais, as mesmas gavetas. Mas aqui nesse eu guardo meia, nesse aqui eu guardo gravatas, por exemplo. Não uso muito gravata, mas vamos supor. Então, esse conteúdo é o alelo, enquanto que o local, a gaveta, né, a primeira gaveta nesse exemplo, é o loco. Tá certo? A gente tem outros conceitos, que são o conceito de homozigose e heterozigose. Tá? Homozigose, a gente fala que um loco é homozigoto quando nesses 2 locos iguais, né, que estão em cromossomos homólogos, né, referente ao mesmo gene, são ocupados pelos mesmos alelos, ou seja, a sequência de nucleotídeo é idêntica. No nosso exemplo que a gente deu anteriormente, aqueles 100 nucleotídeos são exatamente os mesmos no cromossomo herdado do pai e no cromossomo herdado da mãe, naquele loco, naquela região que codifica aquele gene da melanina. Então, para esse loco, há uma homozigose. Então, o loco está em homozigose. O organismo, o indivíduo, é homozigoto para esse locus. Porque tem alelos iguais nas 2 cópias do loco. Tá? Homo significa igual. E a gente tem organismos que são heterozigotos, que é justamente quando essas cópias, apesar de muito parecidas, são alelos levemente diferentes, com pequenas diferenças na sequência de nucleotídeos. Beleza? Isso tudo, evidentemente, a gente está falando, no nosso exemplo, de organismos diploides. Tá? No caso de organismos com outras ploidias, tetraploide, hexaploide, isso muda um pouco de figura, mas a gente não vai falar deles nesse vídeo.